Olá, galera! Professor Bruno na área, mais uma vez tratando do regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Isso mesmo. Vamos agora, chegamos finalmente ao artigo número 10 do regimento interno do STJ, presente na sua prova, e versará sobre a competência do plenário. Lembrando que o Superior Tribunal de Justiça, ele funciona no seu pleno, que é o próprio plenário. Ele funciona também através da corte especial, das sessões e das turmas especializadas, ok? E nós vamos observar agora competências de cada uma dessas formações dentro do STJ. Primeiramente, vamos às competências do plenário. Então, o pleno do STJ, e quando a gente fala pleno do STJ, nós estamos nos referindo aos 33 membros que compõem essa corte, esse Superior Tribunal de Justiça. Então, nós vamos aqui tratar de algumas dessas competências. Quando a gente fala de competência de qualquer tribunal, competências, atribuições, não tem como, né? Por mais que alguns professores, eu não gosto de falar decorar. Não tem jeito, né? Claro que você vai entender, nós vamos esclarecer algumas dúvidas, mas em regra a competência tem que gravar. Não tem jeito de fugir disso, né? Então compete ao plenário, primeiro inciso, dar posse aos membros do tribunal. Então, nós estamos falando aqui de 33 membros, imaginamos aí, vamos imaginar um outro membro que vai entrar nesse tribunal em substituição de outro, ou porque foi aposentado. Então, quando a gente vai dar posse aos membros do tribunal, essa competência é do plenário. Segundo, eleger o presidente e o vice do STJ. Os ministros membros do Conselho da Justiça Federal, nós já falamos sobre o Conselho da Justiça Federal, titulares e suplentes, e o diretor da revista do tribunal, dando-lhes posse. Por exemplo, o TSE tem uma revista de estudos eleitorais, tem o diretor desta revista, assim como vai ter uma revista também no STJ, em que o diretor da revista do tribunal do STJ é eleito pelo próprio plenário, certo? Terceiro, eleger dentre os membros do tribunal, dentre os 33 membros, os que devam compor o Tribunal Superior Eleitoral na condição de membros efetivos e substitutos. Quando a gente fala do TSE, na sua composição, eu tenho 3 membros que é do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Esses 2 advogados, esses 2 do STJ são eleitos pelo próprio plenário do STJ. 4. Decidir sobre a disponibilidade e aposentadoria de membro do tribunal por interesse público. Então, observemos aí a questão de uma manifestação de interesse público. Então, temos aí a questão da disponibilidade e aposentadoria por interesse público. Quem aprecia, quem decide a respeito disso é o próprio plenário. 5. Votar o regimento interno e as suas emendas, né? Então, sempre, anualmente, nós temos emendas que são inseridas no regimento interno dos tribunais, são atualizações desse regimento interno. Então, tanto a votação de um novo regimento, suponhamos assim, e a inclusão de emendas, o próprio plenário que realiza isso. Elaborar as listas tríplices dos juízes, desembargadores, advogados e membros do Ministério Público que devam compor o tribunal, certo? Nós temos aí, dentre a composição, dentre os 33 membros, nós temos representantes de todas essas áreas aqui que nós citamos. Juízes, desembargadores, advogados, membros do Ministério Público. Então, quem elabora as próprias listas tríplices para a escolha desses membros que vão compor esse STJ é o próprio plenário. 7º, propor ao Poder Legislativo a alteração do número de membros do Tribunal e dos Tribunais Regionais Federais, a criação e a extinção de cargos, a fixação de vencimentos dos seus membros, dos juízes, dos tribunais regionais e dos juízes federais, bem como a criação ou extinção de Tribunal Regional Federal e a alteração da organização e divisão judiciárias. O que eu ressalto aqui para vocês nesse inciso 7º? Propor. Então, não é uma decisão. Propõe ao Poder Legislativo, é feita uma proposta. Não que ele vai alterar o número de membros, não que ele vai criar e extinguir cargos. Então, é uma proposição. 8º, aprovar o regimento interno do Conselho da Justiça Federal. Então, tanto o próprio regimento
quanto o regimento do Conselho da Justiça Federal, cabe ao plenário do STJ. Nono, eleger dentre os membros do tribunal o que deve compor o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, observada a ordem de antiguidade. Lá na Constituição Federal, o artigo 103b trata sobre a composição do CNJ. Então, nós temos que o CNJ ele possui 15 membros e dentre esses membros nós teremos um ministro do STJ. Tá? Então, dentre os membros que compõem o Conselho Nacional de Justiça, nós teremos um ministro do STJ, certo? E quem elege esse ministro do STJ é o próprio plenário. 10. Indicar na forma do inciso 32 e do parágrafo único do artigo 21, um juiz federal e um juiz de Tribunal Regional Federal para as vagas do Conselho Nacional de Justiça e um juiz para a vaga do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o plenário do STJ indica um juiz do TRF e um juiz federal para integrar o CNJ e um juiz para integrar o Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? E, desta forma, tivemos aqui todos os incisos do artigo número 10 do Regimento Interno do STJ. Essa é a parte teórica. Você gostando, curta o vídeo para incentivar a criação de mais vídeos. E também não se esqueça, no meu site, que é o que está aqui embaixo, possui o curso de 80 questões comentadas inéditas do Regimento Interno. Tudo bem? Um grande abraço, bons estudos e até breve. Tchau, tchau.